Bom dia, irmãos. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa manhã. Eu falava com algumas pessoas que é sempre muito bom a gente poder voltar para casa ou rever a nossa casa. E eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja. Para você que não me conhece, Deus me deu o privilégio de chegar aqui em Vila da Penha com 8 anos de idade, coisa de 10 anos atrás. E aqui toda a história foi se desenrolando, ainda no templo antigo, na Meriti. E Deus aqui nos deu a oportunidade, com 8 anos, chegar e receber toda aquela instrução, departamento infantil, embaixador do rei, os maravilhosos anos da adolescência, participar, da construção aqui desse templo. Eu lembro que a gente tinha aos sábados o mutirão da construção, então a gente vinha para cá, ajudava a construir, e aí quando a turma saía, ficava esse espaço enorme aqui, sem um banco, sem nada, um vão, e a gente ainda jogava a bola aqui dentro. Obviamente que o pastor Sebastião não podia saber disso, do contrário, seríamos amorosamente disciplinados, mas eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Sei do momento que a igreja passa, e se posso, irmão Samuel, muito obrigado, e se posso pedir algo à igreja, peço que a igreja, nesse processo, esteja muito sintonizada com o coração de Deus, porque nem tudo que nos impressiona, se é que podemos falar assim, impressiona o coração de Deus. E se algo que os irmãos devem procurar na vida de um pastor, é aquilo que a gente encontra lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando a Bíblia vai falando sobre as atribuições do pastor, e um certo orador diz que ali existem pelo menos 3 características: tem as habilidades, tem vida em família e tem caráter. E Paulo vai falar sobre mais de 17 características. E o interessante é que Paulo só se refere a uma habilidade técnica, quando ele fala apto para ensinar. O ponto alto da lista é caráter, depois família. E talvez as nossas igrejas hoje estejam sofrendo que a gente inverteu. A gente valoriza mais habilidade do que família, do que caráter. Então a minha oração é que, antes de tudo, os irmãos tenham sensibilidade em Deus para encontrar um homem que tenha um caráter segundo o coração de Deus. Quero agradecer ao irmão Ricardo pela oportunidade, a comissão, pela oportunidade de me permitirem estar aqui, e como já disse, motivo de enorme alegria. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Atos capítulo 16, quero ler com você a partir do verso de número 23, ou melhor, a partir do verso de número 22. E quero, nessa manhã, pensar com você sobre algumas realidades que se cumprirão, ou se cumprem na vida de todos nós, que fomos chamados para caminhar com o Senhor. É bem verdade que existem realidades na vida cristã que são muito particulares, coisas que ocorrem com uns, não ocorrem com outros, mas quando olho para a experiência desse texto de Atos 16, eu posso encontrar nesse texto pelo menos 3 grandes verdades que hão de se cumprir na vida de todos aqueles que caminham e que amam ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 22, Atos 16, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam.
De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, queremos pedir que ela fale conosco neste tempo, em nome de Jesus, amém. Eu tenho verdadeiro fascínio pelo capítulo 16 do livro de Atos, e aqui nós vamos encontrar o relato da segunda viagem missionária de Paulo, e muito me chama a atenção os acontecimentos que vão ocorrendo a partir do verso de número 11, quando Paulo e Silas chegam a Filipos. O texto sagrado vai nos dizer que eles vão à beira do rio, procurando um lugar para oração, e ali eles encontram uma mulher chamada Lídia, pregam o evangelho a ela, ela se converte, e ela, em resposta a essa conversão, vira para Paulo e Silas e diz assim: olha, a partir de hoje, a minha casa vai ser a casa de vocês. A partir de hoje vocês ganharam uma família na cidade. E se existe uma das coisas mais maravilhosas da vida, é a bênção de sentir-se família, a bênção de sentir-se abraçado, a bênção de sentir-se acolhido. Eu me lembro que alguns anos atrás eu viajava para uma assembleia da convenção, e geralmente, quando eu vou para a assembleia da convenção, geralmente eu viajo com o meu sogro. E ele vai na frente, às vezes compra a passagem, reserva o hotel. E eu sempre falo com ele: pastor, o senhor resolva tudo, depois a gente resolve aqui. E às vezes ele tem um rasgo de bondade e me presenteia, o que não é nada demais, porque ganhou um genro, modéstia à parte, muito bom. Fecha parênteses. E aí nós vamos viajar para Teresina uma vez. E aí nós estávamos numa conexão em Fortaleza, eu virei para ele e disse assim: pastor, nós vamos ficar hospedados aonde em Teresina? E ele falou assim: você não está orando não acredita em Deus, não confia no seu sogro? Eu falei: não, tranquilo, não pergunto mais. Aterrissando em Teresina, eu falei: e aí, pastor, vamos para onde? Ele falou: que falta de fé é essa? 1h da manhã, o aeroporto vai esvaziando, todo mundo vai embora. Só estávamos eu, ele, a equipe de serviços gerais, aeroporto aberto ainda à época, um cachorro, um bêbado. E eu falei: pastor, e agora? Ele falou: calma, rapaz, Deus está cuidando. Lá pelas 2 da manhã aparece uma picape. E a pessoa abaixa o vidro, olha para dentro do aeroporto e fala assim: pastor Miqueias. E ele disse: sou eu. Ele falou: sou eu, pastor Joel, da Igreja Batista do Jockey Club, aqui em Teresina. O senhor está indo para onde? E aí ele falou assim: até agora eu não estou indo para lugar nenhum. Eu olhei para ele e falei: mas só que tem hora que você precisa ficar. Tem uma irmã na minha igreja que diz assim: fica calado para ter vitória. Não é hora de discutir a relação. Fica calado. E eu fiquei calado ali, ele falando, eu calado. E aí o pastor falou: não, venha para cá. Fomos para a casa do pastor, ficamos hospedados na casa dele, naquela noite. No café da manhã, o pastor vira e diz assim: e agora, pastor Miqueias, hoje vocês vão para onde? E aí meu sogro respira fundo, puxa o suspensório, coça a cabeça e diz assim: Joel, se você estiver tão feliz comigo aqui, como eu estou feliz de estar em sua casa, eu não vou para lugar nenhum. Ficamos 8 dias hospedados naquela casa, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Ser acolhido é muito bom. Paulo e Silas são acolhidos na casa daquela mulher. E eles continuam indo para o lugar de oração, e diz-nos a palavra de Deus que uma jovem endemoniada vai atrás de Paulo e Silas,
insistentemente, dizendo: estes são homens de Deus que vos anunciam o caminho da salvação. Depois de um tempo, diz-nos a palavra que Paulo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreende aquele espírito imundo. E aquela jovem que era duplamente escravizada, primeiro escravizada pelos demônios, mas também escravizada pelos seus senhores que lucravam por conta da sua adivinhação, ao perceberem que a sua esperança de lucro havia cessado, a Bíblia vai nos dizer que eles então denunciam Paulo e Silas para os magistrados. Eles são açoitados, lançados na prisão, e é aí que a gente se encontra no texto que estamos lendo. E é a partir daí que quero pensar com você sobre estas verdades que são comuns a todos nós na nossa caminhada cristã. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa história é que é possível que mesmo praticando todo o bem, você na sua caminhada colha algum tipo de mal. Paulo e Silas foram instrumentos de Deus ali naquele tempo. Como já disse anteriormente, foram duplamente, aquela jovem fora duplamente liberta. E talvez o que se esperasse agora é que fosse feito um culto em ação de graças, que eles fossem convidados para pregar na praça principal, que eles agora, se fosse nos dias de hoje, começassem uma campanha de libertação. Mas o que ocorre é justamente o contrário. Eles são lançados na prisão. A Bíblia vai dizer, verso de número 22, que lhe tiram as roupas, são severamente açoitados. Verso 23, eles, verso 24, são lançados no cárcere interior, têm os pés presos no tronco. E talvez, irmãos, tenha chegado a hora de nós como cristãos amadurecermos e entendermos que a vida tem dessas coisas. Às vezes eu converso com pessoas que falam comigo assim no gabinete: pastor, a vida não é justa. E eu costumo dizer a essas pessoas que eu aprendi isso há muito tempo. Onde é que está escrito na Bíblia que a vida é justa? Diz para mim aí. Na escola eu aprendi, às vezes, que aquele pessoal que menos estudava, às vezes, eram os caras que mais se davam bem. Que as meninas mais bonitas gostavam dos caras mais atrapalhados. A menina sabia que o cara não valia nada. Isso não era só na escola, não. Fecha parênteses. Você que foi adolescente comigo nessa igreja, eu sei o que você fez no verão passado. Algumas das melhores preferiam os piores. A gente, por vezes, se vê naquela crise de Asaf. Quando a Bíblia diz no Salmo 73, Asaf diz assim: o ímpio só prospera, as coisas só caminham de forma favorável para essas pessoas. E é preciso, irmãos, que nós entendamos aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o final do Sermão do Monte, ele vai dizer que Jesus conta uma parábola falando sobre duas casas, uma sobre a areia, a outra sobre a rocha, e a Bíblia vai nos dizer, palavras de Cristo, que sobre ambas as casas a água caiu, contra ambas as casas o vento soprou, contra ambas as casas as enchentes se apresentaram, mas o resultado final é que uma casa cai e a outra fica de pé. E Hernandes Dias Lopes vai dizer que na vida cristã, o diferencial não está nas circunstâncias, o diferencial está no alicerce. Se a sua vida estiver alicerçada no Senhor, ainda que o vento sopre contrário, ainda que a chuva caia, ainda que a tempestade se levante, é possível que mesmo com tudo dando errado, você dê às circunstâncias a mesma resposta que Paulo e Silas deram. À meia-noite cantavam e louvavam hinos ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, todo mundo teve um pedacinho de deserto. Todo mundo. Não tem na Bíblia um herói sem um pedacinho de deserto.
Eu sou apaixonado pela vida de José. José sofreu um bocado. É bem verdade que eu acho que José também dava mole, desculpem a expressão, profundamente acadêmica. Porque assim, tem sonho que não é para você contar. Guarda para você, não precisa falar para todo mundo. José fazia a fofoca dos irmãos, ia contar para o pai. Então José, quem procura acha, né, irmãos? Agora, a reação dos irmãos foi desproporcional à ofensa, isso é verdade. Aqueles irmãos de José não eram fáceis, não. Eu lembro quando a gente era pequeno em casa, minha mãe às vezes falava comigo, com meu irmão assim, vocês são família, não são quadrilha, não. Quando aquele arranca-rabo de irmão, né? Quem nunca teve uma briga de irmão? E aquela família do seu Jacó, aquilo era quadrilha, não era família. Os caras aprontaram com José, não foi fácil não, gente. É possível que tenhamos pessoas aqui, algumas pessoas aqui eu conheço um pouco das dores emocionais pelas quais já passaram, mas é bem provável que nenhum desses tenha passado pelo que José passou. E lá na frente, quando as coisas começam, antes das coisas mudarem por completo, porque as coisas só mudam por completo, eu creio, quando há aquele reencontro dele com os irmãos, o perdão, o reencontro com o pai, etc. e tal. Mas quando as coisas começam a mudar, e ele tem 2 filhos, a Bíblia vai nos dizer que o primeiro filho, Deus, ele dá o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. E obviamente a gente não esquece de nada, mas a ideia é, Deus me fez superar. E depois vem o outro filho, Efraim, que ele diz, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Em outras palavras, Deus me fez prosperar. Sabe, eu e você precisamos, em meio às lutas da vida, erguer um Manassés e um Efraim. Tem gente que passa pela vida lambendo as feridas, se lamentando pelos acontecidos, pelas injustiças que a ele foram perpetradas, quando o desafio da vida é entender que, infelizmente, a vida tem dessas coisas. Quando olho para esse texto, há uma segunda lição que muito me chama a atenção, e aí eu preciso dar o crédito ao autor. Foi ouvindo o pastor Neil Barreto pregar sobre esse texto que essa segunda verdade saltou aos meus olhos. A palavra de Deus vai nos dizer que eles estão orando e cantando hinos a Deus, há um grande terremoto, todas as portas se abrem, as algemas caem, e surpreendentemente, não só Paulo e Silas, mas todos os prisioneiros permanecem aonde estavam. Logo que fui ordenado pastor, aqui nessa igreja, parte dos meus primeiros 3 anos de ministério pastoral, eu ia quase que semanalmente ao presídio. Ora em Bangu 2, ora Frei Caneca. E uma das coisas que me chamava a atenção no presídio, ou 2 das coisas, uma era o profundo conhecimento de direito penal que um preso tem. O camarada conhece o código de forma impressionante. Alguns tinham lá, seu Manuel, encontrei ele anos depois trabalhando aqui no Carrefour, o chamavam na Frei Caneca de doutor. O que o seu Manuel já tinha colocado de gente na rua, não era brincadeira. Um dia eu perguntei para ele, seu Manuel, o senhor libera todo mundo, e o senhor? Ele disse, pastor, o meu caso é um pouquinho mais complicado. Ainda não tem brecha na lei para mim, não. Mas, se uma coisa que me chamava a atenção era o conhecimento da lei, a outra coisa que me chamava a atenção era o anseio por liberdade. É inimaginável portas se abrirem e um preso permanecer no exato lugar onde estava. Sim, mas Paulo e Silas estavam amarrados, não mais, porque a Bíblia vai dizer que não só as portas se abriram, mas todas as algemas se partiram, eles estavam livres para fugir. E o pastor Neil, falando sobre esse texto, ele diz que a comunhão com Deus, ela amplia o nosso discernimento para a gente entender que o fato da porta estar aberta
não quer dizer que necessariamente eu tenho que passar por ela. A porta se abriu, não foi para Paulo sair. A porta se abriu, foi para o carcereiro entrar. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos fazendo um monte de bobagem só porque a porta está aberta. Eu conheço gente que casou muito mal só porque a porta estava aberta. É nesse que eu vou, pastor. Se eu não for agora, como a gente não acredita que a gente vai voltar, eu vou ficar para sempre. Aí a porta está aberta, o camarada entra, se atrapalha por completo. Conheço pessoas que fizeram péssimos negócios só porque a porta estava aberta. Conheço pessoas que se associaram e hoje lamentam profundamente as sociedades que fizeram só porque a porta estava aberta. Ora, esse texto nos ensina que nem sempre a porta está aberta para eu sair, mas vez por outra Deus abre portas para que o outro possa chegar. Nós temos hoje uma fixação com o negócio de portas abertas. Tanto de gente que fala comigo assim, pastor, ora para Deus abrir uma porta de emprego, uma porta disso, uma porta daquilo outro. Deus tornou-se o grande chaveiro, e tem a chave mestra e vai abrindo as portas. Jesus nos ensinou que a chave não está no abrir a porta, mas está no fechar a porta. Você vai lá para o secreto, fecha a porta. E seu pai que te vê em secreto te recompensará. E eu creio, irmãos, que quando nós aprendemos a fechar aquela porta, Deus, eu não sei se a palavra é essa, mas eu vou usar, se eu estiver errado, você dá uma ajeitada aí na sua cabeça. Deus se encarrega, ao passo que eu fecho aquela porta, de abrir a porta que Ele quer que eu passe. Irmãos, eu tenho uma convicção mesmo, que uma das coisas mais difíceis do mundo é o ministério pastoral. Não é fácil, não. Tem gente que pensa que é mole, chega aqui, dá uma palavrinha, 2 piadas, o povo ri, e liga lá e só semana que vem. Tem gente que pensa que o pastor só trabalha de domingo, quarta, aí no outro domingo. Eu uma vez estava conversando, e logo no início do meu ministério, quando eu saí daqui para pastorear a Igreja da Redenção, eu vim aqui um dia bater um papo com o pastor Sebastião, e disse assim, pastor, fala para mim aí, o que é o mais difícil do ministério? É pregar, é aconselhar, é visitar, é dirigir uma reunião? E ele respirou fundo, encostou na cadeira e falou assim, Tércio, o mais difícil é o tudo. Falei, ajudou muito, agora eu já entendi. Eu falei, mas esse tudo é o que, pastor? Ele falou o seguinte, o mais difícil é você conseguir manter a tal da unidade da igreja. Ele dizia aí, o pastor precisa pedir a Deus discernimento espiritual, para ele entender como está conduzindo o povo, a fim de manter a unidade da igreja. Como eu e você precisamos desse discernimento na vida, irmãos. O mundo que a gente vive é um mundo de propostas tentadoras, sedutoras. Vivemos num mundo que é uma verdadeira fábrica de desejos. Nós somos hoje movidos por anseios, queremos. Oportunidades não nos faltam. Mas a grande questão é saber se essa porta que está aberta diante de mim, que está aberta diante de você, é a porta que Deus separou para que você saia, ou é a porta que Deus abriu para que alguém entre. Tem pedido a Deus discernimento espiritual, e eu quero desafiar você a pedir a Deus isso. Irmãos, o que tem de gente que vem na igreja, ora, canta, bate palma, aplaude, oferta, e quando sai daqui, está bobo do mesmo jeito. Pastor Jeremias Pereira diz que
toda igreja tem um bobinho. E ele completa dizendo, se você não sabe quem é o bobinho da sua igreja, cuidado, pode ser você. Mas tem gente que parece que não aprende. E é interessante que aquela comunhão que Paulo e Silas tinham ali à meia-noite, foi uma comunhão fundamental, para que eles entendessem o que fazer diante da porta aberta, e não só o que fazer, mas também como influenciar aqueles que ali estavam. Sabe que a minha sincera oração, irmão, é que a cada semana que essa igreja se reunir, a cada dia em que você abrir a Bíblia, dobrar os seus joelhos, mesmo que em meio às dificuldades da vida, Deus aprofunde em você o discernimento. Um dos pastores que mais abençoa a minha vida, eu tenho a galeria dos meus heróis. Uns já partiram, e aí a gente não pode fazer nada, não pode canonizar. Outros são da minha idade, né? Ele disse aqui que eu o abandonei semana passada, o João Emílio, mas não é verdade. Essa semana minha mãe fez um almoço muito gostoso, eu até dividi o almoço com ele. Olha que para um gordo dividir comida é algo desafiador, né? Enquanto o irmão Ricardo falava da cantina, eu perguntei para a Márcia, essa cantina é à noite? Ela falou, de manhã e de noite. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse muito batista, eu quase falava em mistério aqui. Mas um dos pastores que muito me influencia, o pastor Hélio Schwartz Lima, foi pastor da PIB da Penha, em São Paulo, muitos anos. Ele conta que um dia chegou um irmão na igreja, no gabinete, e falou com ele assim, pastor, eu estou indo embora daqui. Estou indo embora da igreja, estou indo para uma outra igreja, estou indo para um outro ministério. Tem esse negócio de ir para um outro ministério. Porque quando o crente fala que vai para uma outra igreja batista, ele fala, eu estou em Irajá, eu estou em Copacabana, eu estou no Recreio, eu estou na CBRI, eu estou não sei aonde. Mas quando o negócio vai para o manto, aí ele fala assim, eu estou num ministério, eu estou num outro ministério, aí é outro nível. Aí o camarada falou assim, eu estou indo para um outro ministério. Ele falou, mas por que não? Porque eu estou aqui há 21 anos. O senhor só com esse negócio de sermãozinho ético, de falar a verdade, de ser íntegro, não sei o quê. Fui agora numa igreja, um final de semana, eu aprendi a expulsar demônio. 21 anos com o senhor, eu não sabia, não aprendi a expulsar um demônio. Agora eu estou indo para lá porque o meu negócio agora é o desencapetamento. Eu vou trabalhar nesse negócio agora. Pastor Hélio, gente, ele é um poço de sabedoria. Ele vira para o irmão e diz assim, o irmão está aqui há 21 anos. Quantos demônios nesses 21 anos apareceram para o irmão expulsar? Aí ele falou assim, nenhum. Agora, quantas vezes o irmão foi tentado a trair a sua esposa, a mentir, a cometer um ilícito, a desviar um dinheiro? Ele falou, pastor, perdi as contas. Ele falou, então estou tranquilo, pode ir embora que nesses 21 anos eu te ensinei a coisa certa, então pode ir lá agora para o desencapetamento total. Vai com Deus, Deus abençoe. Tem gente que vive e não aprende, gente. Vive e não aprende. A minha oração é que os nossos tempos na presença do Senhor nos deem discernimento. O discernimento de Paulo e Silas é aprofundado, não é para sair, é para esse homem entrar. Mas há uma última coisa que acontece nessa história, que acontece na vida de todos nós, que é a percepção, irmãos, de que tudo aquilo que Deus faz na vida da gente, todos os milagres que Deus realiza na vida da gente, eles não podem parar na gente. Nós somos, irmãos, um canal de bênção e não o final da bênção. O Senhor visita aquele cárcere num grande terremoto. Terremoto, verso 26 vai dizer que era tão violento que os alicerces foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, correntes de todas se soltaram. E o objetivo daquele terremoto não foi que Paulo e Silas saíssem dali falando, você está vendo aí? Mexe com a gente não. Que é o povo de oração.
Aqui é canela de fogo, reteté de Jeová. Não foi para isso não, irmãos. O Senhor os libertou para que eles fossem instrumento de libertação na vida de alguém. E como a gente está perdendo isso de vista nos nossos dias? Nós queremos um Deus que seja quase que o gênio da lâmpada, que supra as nossas vontades, que realize os nossos desejos, que nos faça ter uma vida confortável por nós mesmos e não para que essa nossa vida possa ser um instrumento de bênção na vida do outro. Eu me lembro que no dia 12 de junho, dia dos namorados, do ano passado, programamos uma série de coisas, tudo que nós programamos deu errado. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Tudo. Da flor, da alergia na mulher, o lugar que você vai almoçar, a comida mais deliciosa do mundo está salgada, mas tudo deu errado. E aí, as meninas que iam ficar com o Caleb para a gente sair, arrumaram uma programação. E aí ficamos, né? À noite, eu e ela em casa, botei um filmezinho para a gente assistir. Até o filme. Que filme ruim, irmãos. Ela estava assistindo comigo, mas sabe quando a mulher está assistindo, dando aquela moral, mas assim, você percebe uma comédia que ela não consegue nem fazer isso aqui, ó. Nem franzir a testa. Aí eu falei, tá ruim, né? Ela falou, não queria falar não, mas já que você tocou no assunto, tá péssimo. E aí, desliguei a televisão, umas 10h30, mais ou menos, as meninas ligam e eu vou buscá-las. E quando a gente está voltando para casa, eu passo perto de uma ponte, ali em Maceió, próximo à rodoviária, uma ponte que é conhecida, pelo número de pessoas que de lá se jogam. Passava pela ponte quase 11 horas da noite, e eu percebi um rapaz na ponte. Quando eu passei, e eu tenho muito cuidado de usar essa frase, que ela está banalizada hoje, mas sabe quando Deus coloca um incômodo no seu coração? E eu virei para as meninas e falei, eu preciso voltar lá na ponte. E Deus colocou no meu coração que aquele cara vai se matar. Aí eu fui, dei a volta, parei do lado, abaixei o vidro e falei assim, tá fazendo o que aí? O camarada falou, eu vou me matar. Irmãos, eu não vou dizer que eu saí de um salto do carro, porque a minha estrutura física não permite eu dizer que saí de um salto. Sejamos minimamente sinceros, né? Mas com toda a velocidade que eu podia, eu saí do carro. Fui na direção do rapaz, a minha velocidade parece que não foi tanta, porque quando cheguei perto dele, metade do corpo dele já estava para fora da ponte. Eu agarrei no braço dele, e aí as meninas começam a gritar dentro do carro, pai, a gente não quer ver isso, não sei o quê. Eu falei, então, fecha o olho e ora, mas eu tenho que resolver esse negócio aqui. E eu ali segurando o cara, mas assim, não me agarrei com ele, porque eu fui lá para salvá-lo, não para morrer por ele, tem uma diferença enorme. Eu fui lá para salvar o cara, os caras quiseram fazer o quê? E aí eu ali puxando, daqui a pouco passam 2 motociclistas. E aí um fala assim, e aí meu tio, o que está acontecendo? Você percebe que está envelhecendo quando o pessoal começa a chamar de meu tio, não sei o quê, né? Aí eu falei, o doido aqui quer se matar, me ajuda. E aí eles saíram, vieram na minha direção. Aí teve um que falou assim, eu vou contar até 3. No 3, eu vou fazer um negócio aqui, eu não sei o que foi, que a perna do cara vai ficar toda mole. Quando ficar mole, você pega e joga aqui no chão. Agora, se você não pegar, ele cai. E se cair, não tem replay. Eu falei, tem que ser assim? Ele falou, tem que ser. No 3, eu... Aí vamos, né? 1, 2, 3. Quando ele deu aquele aperto, o camarada ficou todo mole, eu peguei nas pernas, a gente foi, jogou no chão. E aí, comecei a falar, e orei por aquela vida, e Deus assim, é tão perfeito nas coisas que faz, porque logo vai se aproximando uma viatura da polícia. Na viatura, o sargento que estava comandando aquela viatura era
presbítero da Assembleia de Deus, o soldado que estava na viatura era meu colega de faculdade, e aí a gente pôde ali orientar. Daqui a pouco passa um outro pastor, amigo meu, de uma igreja lá de Maceió, oramos por aquele rapaz, e por fim dissemos assim: agora a gente vai levar você em casa. E ele falou: eu vou, mas eu vou no carro do pastor, não vou na viatura não. Eu estava, irmãos, porque esses negócios a gente fica nervoso. Eu virei para ele e falei assim: olha, Daniel, o nome da fera. Ó, Daniel, você vai no meu carro, mas se você fizer qualquer gracinha, eu acabo com a tua raça. Eu te mato. Aí o sargento falou assim: ó, na viatura tá mais seguro, vamos com a gente. Botou ele dentro da viatura. Fomos para a casa dele. Aí, enfim, Deus nos deu a alegria de cuidar daquela família, os pequenos grupos da igreja depois alugar apartamento, uma casa para eles, mobiliaram casa, arrumaram emprego. Exatamente 30 dias depois, no dia 12 de julho, num culto de quinta-feira, ele e a mulher entregaram a vida a Jesus. E aquela família ficou, sabe, mas tão agradecida. Eu lembro que fui um dia fazer uma visita àquela família, e quando cheguei lá, a irmã dele com um barrigão. Aí falou assim: pastor, é um menino que vai nascer. Tem problema? O senhor fica chateado se a gente colocar no menino o nome de Tércio? Pode homenagear? Aí a Keren virou e falou assim: minha irmã, se não for Tércio Júnior, tá liberado. Se você botar Tércio Júnior é que complica a vida do pastor. Mas se for só Tércio, pode homenagear. Homenagem aceita. E a gente pode ver, irmãos, na vida daquela família, o que aconteceu na casa do carcereiro. Grande alegria por terem crido em Deus. Mas eu confesso aos irmãos que sempre que eu lembro dessa história, ainda que fale dela de forma leve, duas perguntas sempre passam na minha mente. Primeira: e se eu não tivesse parado? E a segunda: quantas vezes eu já não parei? Porque a gente vive hoje na sociedade da desesperança. Desesperança. E existem, irmãos, inúmeras pessoas nas pontes da vida. Às vezes não são pontes de concreto, não. Mas nas lutas existenciais, nas crises do coração. Gente sobrecarregada. E que nós estamos passando por essa gente todo dia. E às vezes estamos tão preocupados com a nossa bênção, que nos esquecemos que quando o cárcere no qual vivíamos, que era o cárcere do pecado, quando as algemas do pecado foram abertas e nós experimentamos a liberdade em Cristo, tudo aquilo aconteceu, irmãos, não só para que a gente pudesse ficar feliz com a liberdade, mas para que a gente pudesse ser instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Quero orar com você. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo difícil. Talvez hoje você tenha chegado à conclusão que a vida não foi justa com você. E se você chegou a essa conclusão, respeita a sua conclusão. Eu quero dizer para você que você pode, como Paulo e Silas, mesmo na noite escura, optar entre murmurar, reclamar, lamentar, ou erguer a sua voz e cantar hinos de louvores a Deus. Quero lembrar a você que essa manhã talvez possa ser uma manhã que Deus te trouxe aqui, ou nos trouxe aqui, simplesmente para ampliar o nosso discernimento, para que a gente possa saber se essa porta aí que está aberta, para que o Senhor abre? Para eu passar por ela, ou é para aquele que está do lado de fora conseguir chegar até aqui? Mas essa manhã Deus também quer falar com você, que você precisa olhar para além de você.
De repente ao seu lado tem alguém como aquele Daniel, que desistiu da vida, desistiu dos sonhos, desistiu dos projetos, perdeu a alegria de viver. Que você pode ser resposta de Deus na vida dessa pessoa. Quero orar com você. Quero orar por você que nessa manhã está aqui visitando essa igreja e ainda não teve um encontro com Jesus. Coisa mais importante, a coisa principal, a alegria do carcereiro não foi fruto de ninguém ter fugido, porque se os presos tivessem fugido, ele pagaria com a vida. A alegria dele não foi pelo fato da sua vida ter sido poupada. O texto termina dizendo que ele teve grande alegria por ter crido em Deus. E nessa manhã você pode ter grande alegria encontrando-se com o Senhor Jesus, entregando a sua vida a Jesus, voltando para Deus. Por isso eu quero primeiro orar por você. Se você está aqui nessa manhã e quer dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus e eu quero entregar minha vida a Jesus nesta manhã. Eu quero experimentar essa grande alegria por crer em Deus. Eu quero a partir de hoje, pastor, me tornar um seguidor de Jesus. Eu preciso de Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Aonde você estiver, se esta é a sua decisão, levante a sua mão e eu quero orar por você. Há alguém entre nós nesta manhã que entende que precisa de Jesus e entrega a sua vida a Ele. Aonde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar por você. Se você quer dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus, eu entrego a minha vida a Ele nesta manhã. Aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você pode levantar bem alto, depois você pode abaixar e eu vou orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus abençoe você aí na galeria. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe você na galeria. Pode abaixar a mão. Mais alguém? Levanta a sua mão para que eu possa vê-la. Logo depois você pode abaixar. Deus abençoe essa mão aí, essa pessoa. Louvado seja Deus. Alguém aqui embaixo que nesta manhã entende que precisa do Senhor e quer entregar a sua vida a Ele. Aonde você estiver, levante a sua mão. Eu vou orar pela sua vida. Aonde você estiver, levante a sua mão. Deus te abençoe. Aqui à minha esquerda, Deus te abençoe. Há mais alguém que nesta manhã entende que precisa do Senhor e quer receber a Jesus como Senhor e Salvador. Levante a sua mão. Quero orar pela sua vida. Quero apresentar a sua vida diante de Deus. Aonde você estiver, levante a sua mão. Eu vou orar por você. Talvez você esteja afastado dessa ou de outra igreja. Agora tem uma moda, um pessoal que diz que está tudo bem com Deus, mas não quer nada com a igreja. Eu não entendo isso. Você precisa voltar para a igreja de Cristo. Não existe vida cristã fora do corpo. Esquece essa história. Você quer voltar hoje para a igreja de Cristo? Aonde você estiver, levante a sua mão. Pastor, eu estava afastado. Hoje eu quero voltar para Jesus. Hoje eu quero voltar. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe você aqui. Essa mão erguida na galeria, Deus abençoe. Há mais alguém que hoje quer voltar para Jesus? Pastor, eu preciso voltar. De repente você nem quer. Tem um monte de coisa na vida que a gente não quer, mas faz, né? Precisa fazer. Pastor, eu nem quero, mas eu preciso voltar para Jesus hoje. Se você entende que precisa, é com você que o Espírito Santo de Deus está falando. Se você não precisa, fique tranquilo. Não é para você essa palavra. Mas se você entende que precisa voltar para Jesus hoje, levante a sua mão e eu vou orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém que nesta manhã entende que precisa entregar a sua vida a Jesus, que precisa voltar para Jesus? Deus abençoe você aí, campeão. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Às vezes eu chego na porta e a pessoa fala assim: pastor, se o senhor insistisse mais um pouquinho, eu ia lá na frente. Eu sempre digo: se eu soubesse que você iria, eu ficava o dia todo. Mas adivinhação é pecado. Então, se você precisa de Jesus e quer entregar a sua vida a Ele, eu quero orar por essas pessoas. Levante a sua mão aí nesse momento. Há mais alguém que hoje quer dizer assim: pastor, eu preciso? Levanta a sua mão aí. Pare de lutar com o Espírito Santo de Deus.
renda a Jesus, é o melhor que você pode fazer para a sua vida. Ah, mais alguém? Levante a sua mão onde você estiver. Ah, mais alguém? Nós vamos ficar em pé nesse momento. E eu vou fazer um pedido a você que levantou a sua mão. Seja entregando a sua vida ao Senhor, seja retornando para os caminhos do Senhor. Esteja você na galeria ou aqui embaixo. Eu quero orar por você, queria orar com você. E eu vou fazer um pedido a você. Eu vou descer aqui. E aí eu vou pedir a você, por gentileza, nós vamos adorar o Senhor com a canção nessa hora. Para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, você pode fazer isso? Venha aqui à frente para a gente orar por você, apresentar a sua vida diante do Senhor. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Orar pela sua vida. Abençoa, Deus, a vida de Mônica. Toma essa vida preciosa em nome de Jesus. Deus, seu nome, campeão. Seu nome é Gabriel. O Senhor cuida do Gabriel e da vida dele em nome de Jesus. Se você levantou a sua mão, quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui. E quebrar cadeias, restaurar corações e anunciar o aceitável do Senhor. A fim de que se chame. Senhor Deus, abençoa a vida do Marcos. Toma essa vida preciosa em tuas mãos. Em nome de Jesus. Você precisa de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Presente de seu lar, gente relatando a vida, forças para caminhar. O Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, passa para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame várias de justiça. Quero orar pela vida de vocês. A Bíblia diz que agora há uma festa no céu e há também uma festa em nossos corações. A igreja quer ajudá-los no relacionamento de vocês com Deus. A gente dá um primeiro passo e agora é hora de crescer nesse relacionamento. Eu vou pedir, depois que eu orar por vocês, que vocês acompanhem o pastor João. O pastor João é um dos pastores aqui da igreja e ele quer orar pela vida de vocês, tá bom? Então eu vou orar aqui, aí depois vocês acompanhem o pastor João. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque essa manhã é manhã de festa no céu
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Toma estas vidas em tuas mãos, sela estas vidas com teu Espírito, que toda a influência do mal sobre estas vidas seja anulada no poder do nome de Jesus, e que vivam em novidade de vida, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastor João vai orientá-los aqui. A igreja pode se assentar, irmão.